Bom dia. Vou começar com uma pergunta fácil. Qual é o tema do Osana Portugal deste ano? Muito bem, isso é que é boa memória. Não é? Então, o tema que eu vou falar agora está relacionado com este, que é o tema geral. E é esperança viva em tempos difíceis. Quando os tempos são difíceis, às vezes a esperança arrefece. A gente começa a desesperar. É o contrário da esperança. Então, esperança viva. Porquê? Eu vou começar já pela boa notícia. Vou começar pelo fim. Não sei se é muito boa ideia, mas não aguento. A boa notícia é: o bem vai vencer. E por isso não há motivos para desesperar. Porque às vezes a gente olha à nossa volta e começa a ficar desanimado. Parece que está tudo aí por água abaixo. Isto às vezes acontece na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso país. Parece que está tudo aí por água abaixo. A boa notícia é: o bem vai vencer. Porque Deus nos ama. E eu gosto sempre de começar com uma passagem também da Escritura, que também vai ser um pouco a conclusão onde eu gostava de chegar convosco esta manhã. São só 3 versículos, também da carta aos Romanos, capítulo 12, o versículo 9, o versículo 11 e o versículo 12. Eu leio, mas depois, se alguém quiser ver lá em casa, já sabe a referência. E diz-nos Deus hoje, através da boca de São Paulo, que a vossa caridade não seja fingida. Detestai o mal, apegai-vos firmemente ao bem. Não relaxeis no vosso zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Palavra do Senhor. Tem muito sumo. 3 versículos, é curtinho, mas merece ser meditado com calma. Portanto, fica já de TPC. Eu gosto de dar TPC. Vão-se habituando. Então, como eu dizia, o tema é esperança viva em tempos difíceis. Eu penso que não é preciso gastar muito tempo a ajudar-vos a perceber que, de facto, os dias que vivemos não são fáceis. Porque é evidente. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Foi um longo processo que já dura algumas décadas. Eu sou do tempo do Papa João Paulo II, já sou velhinho. E o Papa João Paulo II escreveu várias encíclicas, tem uma que se chama O Evangelho da Vida. E nessa encíclica ele falava da cultura da morte. Hoje no mundo a gente vê uma cultura da morte, ou seja, uma promoção de políticas e de maneiras de pensar que são contra a vida. Como se a vida não fosse um bem, como se a morte fosse uma coisa boa, desejável. E dentro dessa cultura da morte, depois nascem vários filhos e netos. Não é? Temos, em primeiro lugar, o aborto, a eutanásia e por aí afora. Não é? Que, infelizmente, eu digo isto com muita tristeza, no nosso Portugal, que nós achamos que era um país católico, agora já não é tão claro se Portugal é um país católico. Porquê? Porque estas leis passaram todas com grande facilidade. E até mais triste ainda, houve mais que um referendo em relação ao aborto e muitos católicos votaram a favor do aborto. Faz pensar, não faz? Onde chegamos?
Onde chegamos? Devia ser uma coisa tão óbvia. Devia ser uma coisa tão óbvia que matar o bebé na barriga da mãe não é justo. Qual é a dificuldade? É que não dá jeito. Mas isso é um argumento. Mas é uma pessoa que merece amor e respeito, como cada um de nós. Nós gostamos que os outros nos respeitem. Gostamos, não gostamos? Não faças aos outros o que não gostas. Tu já foste embrião. O embrião só precisa que lhe deem um bocadinho de tempo. Se ele comer e sair da barriga da mãe, vai se tornar uma pessoa parecida contigo. Ele já é uma pessoa. Mas enfim, e depois a eutanásia, os velhinhos já não dão jeito, atrapalham, e por aí afora. Não é? E outras leis muito graves que passaram há não muitos anos. Não é? Casamento de duas pessoas do mesmo sexo foi aprovado. A procriação medicamente assistida. Enfim, a lista podia continuar. Tudo isto faz parte daquilo que o Papa João Paulo II chamava a cultura da morte. A cultura da morte continua a crescer por o mundo afora. O número de abortos voluntários intencionais por ano continua a subir no planeta Terra. Em 2024, segundo o site da OMS, eu encontrei lá numa notícia, o ano passado houve 77 milhões de abortos voluntários no planeta Terra. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Portanto, a cultura da morte está muito grande. Portanto, são tempos difíceis. São tempos difíceis. São coisas graves que estão a acontecer à nossa volta. O Papa Bento XVI, há menos anos, falava da ditadura do relativismo. O mundo em que vivemos, a cultura ocidental, como nós dizemos, não aceita, não tolera convicções fortes. Só existem opiniões para o mundo de hoje. Só há opiniões. Não existe a verdade. Quem acha que tem a verdade deve ser rapidamente algemado, posto numa camisa de forças e ser declarado fundamentalista. E é uma ameaça para a ordem social. Isso complica-nos a vida, porque nós acreditamos que existe a verdade, ou não acreditamos? E que a verdade não é só uma ideia, é uma pessoa com cabelo e barba. Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, num mundo em que tudo é opinião, os católicos também se começam a sentir um pouco desconfortáveis. É a história do cá para mim, já ouviram todos, não é? A gente está lá nas conversas no trabalho, aquela pausa do café, e depois começam a dizer disparates, agora, não sei o quê. Não, mas cá para mim, cá para mim, cá para mim, cá para mim. E dali não saímos, e dali não saímos. São tudo consequências de um problema que está mais na raiz, mais profundo, que se chama falta de fé. Porquê? Porque Jesus falou, Deus falou. E Deus não se engana. Ou engana-se. O que é que acham? Deus sabe o que diz. Mas se a nossa fé arrefece, parece que ficamos só nós. E Deus está lá tão longe que não tem nada a ver com o que se passa cá em baixo. E se ficarmos só nós, de facto, cada um tem a sua opinião. E eu posso me enganar. Mas Deus não se pode enganar. Portanto, a ditadura do relativismo, como falava o Papa Bento XVI, é muito intolerante. Fala de tolerância, mas depois quando alguém tem a pretensão de defender a verdade, é, como eu dizia, colocado numa camisa de forças e considerado uma pessoa perigosa. Cuidado, aquele acha que tem a verdade. Não é a minha verdade, é a verdade que Deus nos revelou em seu Filho Jesus Cristo. Não é a minha opinião que eu quero impor aos outros. Deus falou-nos e Deus não se engana.
E Deus falou-nos porque nos ama. E se nós dermos ouvidos à sua voz, a nossa vida vai ser muito feliz e vamos chegar ao céu, que é a razão última da nossa existência. Se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, o que é que vai acontecer? Vamos andar aí, como dizem lá nas minhas paróquias, aos tombos, às cabeçadas. E às vezes temos dias melhores, outros piores, e andamos aí, sofremos muito, fazemos sofrer os outros, e o mais triste de tudo é morrermos e vamos para o inferno. Nossa Senhora aqui em Fátima apareceu, uma das coisas que ela nos mostrou aos pastorinhos, e também a nós, no fundo, o inferno existe e infelizmente não está vazio. Isto é uma coisa que temos que levar muito a sério. Qual é a consequência desta verdade? É que a nossa liberdade não é uma brincadeira. Eu posso dizer que sim a Deus e posso dizer que não a Deus. E, portanto, eu tenho que pensar bem. E o pecado, no fundo, o pecado o que é? É dizer que não a Deus. E sem Deus, isto vai correr mal. Já nesta vida. Já nesta vida. Mas eu tenho uma grande reforma e 2 casas de férias. Vais sofrer muito sem Deus já nesta vida. Há muitos exemplos que fazem pensar. E mais, há uns anos, e a última ideia, eu também já desenvolvi noutras pregações, aqui vou só pôr o facto, vocês também percebem, infelizmente este caos que a gente vê no mundo afora, esta confusão geral, em que já não há bem nem mal, né, entrou na igreja. E não foi só nos fiéis, mas também nos pastores. É triste dizer isto. E ouvimos alguns pastores com responsabilidades, bispos, cardeais até, a dizer que os atos homossexuais não são tão maus como o que dizem. Que temos que mudar o catecismo. Seu padre, isso é um escândalo. É um escândalo. Porquê? Porque Deus foi muito claro no que disse. Quem és tu para ter a pretensão de mudar a palavra de Deus? E isso confunde os fiéis e escandaliza os fiéis. Ou seja, fá-los tropeçar, fá-los cair, fá-los pecar, por falta de direção. Aqueles que deviam ensinar às ovelhas qual é a estrada do céu, estão a confundir. Não são todos, graças a Deus. Mas é grave. Portanto, os tempos são maus, não é só lá fora. É cá dentro também. A confusão é geral. E isso é um dos motivos pelo qual Nossa Senhora apareceu aqui em Fátima. E não foi só aqui em Fátima. Porque ela é nossa mãe e preocupa-se com a nossa salvação. Está muito em jogo. Está muito em jogo. Ela derrama muitas lágrimas cada vez que um filho dela cai no inferno. Muitas. Quando uma gente... Agora queria usar uma analogia que eu vi, que achei graça. Outro problema dos nossos tempos, um problema que não é muito falado, eu vou falar hoje um bocadinho com mais calma hoje, aqui de manhã, aquilo que eu chamo a prisão digital. Já alguém ouviu falar da prisão digital? Não, porque fui eu que inventei o termo. e nunca falei quase. Falei 2 ou 3 vezes. Há quem lhe chame outras coisas. Mas fui eu penso que esta expressão já passa a ideia. Está a ser construída em Portugal e no mundo em geral uma prisão digital. É, Sr. Padre, como é que é isso? Conte lá, explique lá melhor. E o que é que isso tem a ver com a minha fé? Tem a ver com a minha fé que, se é uma prisão, eu posso ir lá parar por causa da minha fé. Uma vez fizeram uma experiência com uns javalis. É um animal selvagem, quem
Cá em Portugal temos vários, agora quase que é uma praga. Às vezes vêm e vão lá estragar a minha horta. Por acaso eu não tenho grande horta, mas as dos meus vizinhos, lá passam javalis, rebentam com tudo. E a experiência era muito simples. Era no meio de uma floresta, havia ali um pradozinho muito bonito e os investigadores colocavam comida para os javalis. Se eles estivessem lá, os javalis não se aproximavam, porque eles fogem de nós, não é? Durante o dia. Mas, à noite, eles cheiram bem, lá cheiravam e comiam a comida. E no dia seguinte, o que é que eles fizeram, os tais investigadores? Colocavam uma parte, umas grades, no fundo, deitadas no chão. E comida. E no dia seguinte, os javalis foram lá e comeram a comida. E passado um dia, ou 2 dias, colocavam mais outras grades e uns tubos no chão. E os javalis foram lá, comiam a comida e iam embora. E depois levantaram 2 lados da gaiola, e puseram umas barras a segurar uma à outra. Os javalis podiam entrar e sair pelos 2 lados, cozinham comida, os javalis foram lá, comiam, voltavam, iam embora. 3º dia, colocavam outro lado, já só havia um lado aberto. Os javalis iam lá, comiam, iam embora. No último dia, colocavam a última parte com uma portinha, aberta com um fiozinho. Estão a ver, não é? Os javalis iam lá, todos contentes, comer, como sempre faziam, e de repente, tchic, fechou-se a porta. E a partir daquele momento eles estavam todos dentro da jaula. Eles quase que não deram conta. Foram-se habituando. Ou se nós quisermos, outra imagem, quando a gente vê aqueles programas de culinária, que são muito úteis. Eu, por acaso, sou fraco na cozinha, tenho pena. Mas sei, assim, 2 ou 3 receitas, mas é gulosice mesmo, que é tipo os crepes que a minha avó fazia, os brigadeiros que a minha mãe fazia, e assim pouco mais. Sei de cor essas receitas. Então, aqueles programas da televisão são muito engraçados, porque aquilo parece tudo muito fácil. Porque o cozinheiro vai dizendo ao cozinheiro, e depois juntam-se 200 gramas de farinha, e está ali uma tacinha que já tem 200 gramas, por acaso. E depois mais 2 ovos, e estavam ali 2 ovos ao lado já. E depois não sei o quê. Não é? Então aquilo está ali tudo pronto, e a receita faz-se num instante, e até já está pronto. E depois ela abre o forno e, sem saber como, já sai a cheirar e tudo. E então, o que é que eu vejo? Eu vejo que os ingredientes da prisão digital já estão todos à nossa volta. Só ninguém ainda percebeu, não é ninguém, graças a Deus, há muita gente que percebeu, mas muita gente, mesmo assim, é uma gota d'água. Não chega a 1% da população. Só ninguém percebeu onde é que isto vai levar. Como é que a história vai acabar? Qual é o bolo que aí vem? As pessoas não perceberam qual é o bolo que aí vem. Quais é que são os ingredientes? Eu vou fazer a lista. Se calhar alguns vocês não percebem muito bem o que é que são, mas não fiquem aflitos. Eu explico um bocadinho. E depois, mais tarde, podem ir procurar. Primeiro ingrediente fácil. 5G. Já ouviram falar do 5G? Prontos. Internet através das redes de telemóveis. E também o 6G. O 6G já foi testado há poucas semanas, na China. Portanto, o 6G há de vir. É igual ao 5G, com a vantagem de poder transmitir ainda mais dados do que o 5G. Já permite. Mas o 5G já permite uma coisa que o 4G não permitia com tanta facilidade, que é tudo estar ligado à internet o tempo todo. Este é um dado importante. Este é um ingrediente importante para a prisão digital. Hoje é possível tudo estar online o tempo todo. E é uma novidade. Na história não aconteceu isto. É a primeira vez na história da humanidade que toda a gente tem um telemóvel no bolso que está ligado à internet. E não é só um telemóvel, é um relógio, é um carro que está ligado à internet, é uma casa inteligente, é uma máquina de roupa inteligente e por aí afora.
Segundo ingrediente é uma tecnologia que se chama blockchain. O que é o blockchain? Quem já ouviu falar das criptomoedas, do Bitcoin, basicamente o blockchain é uma espécie de diário de bordo, é um registro, é uma lista de informações que não está centralizada, ou seja, ninguém tem um controlo central e que, aqui é que vem o aspecto interessante, é impossível de apagar. Não dá para voltar atrás. Fica um registro, no caso do Bitcoin, fica um registro perpétuo de todas as transações que foram feitas com o Bitcoin. Para sempre. A não ser que a gente fosse a todos os lugares do mundo onde estão os computadores ligados e destruísse os computadores. Mas basta haver alguns ligados, o registro que substitui. Ou seja, é virtualmente impossível anular o registro feito com esta tecnologia, blockchain. Isso significa, na prática, que os nossos registros digitais, um dia, podem ser virtualmente inapagáveis, digamos assim. E que, caindo nas mãos erradas, podem dar a alguém muito poder, saber tudo sobre toda a gente. Terceira ideia, terceiro ingrediente, couves de Bruxelas. Foi só para vos acordar que vocês estavam aí com uma cara muito séria. Não é caso para tanto. IA, inteligência artificial. Já ouviram falar? Então, uma boa notícia. A inteligência artificial é burra. Mas é um segredo. Lá fora eles acham que é inteligente. Porque não pensa propriamente, não é? Mas basicamente o que é que faz a inteligência artificial? Consegue digerir, processar em linguagem de computadores, quantidades exorbitantes de informação e tirar, digamos assim, padrões, tirar, digamos, conclusões que depois são úteis para tomar decisões. Ou seja, vou dar um exemplo estúpido, não é? Todas as fotografias de canários que existem no mundo, a inteligência artificial processa aquilo tudo, é uma quantidade imensa, de não sei quantos bilhões de fotografias de canários é que há, e depois a gente diz, agora desenha um canário. E ele desenha. Porque, com base naquilo que ele recebeu como input, digamos assim. Aqui a grande vantagem da IA é tornar grandes quantidades de informação, digamos assim, resumidas e utilizáveis. Porque se eu tivesse no meu computador as fotografias dos canários que existem todas no mundo, para que é que isso me servia? Eu não conseguia vê-las durante a minha vida, sequer. Estão a ver o problema? Portanto, a IA consegue gerir uma quantidade exorbitante de dados de uma maneira utilizável. E isto ligado com aquilo que eu disse no início, com o 5G e com o blockchain e outras coisas que vão vir para a frente, dá pela primeira vez na história à humanidade a possibilidade de monitorar, eu já vou explicar, observar, acompanhar em tempo real o que está a acontecer no planeta Terra. Porquê? Porque tudo está ligado à internet. Não é? Portanto, com a IA eu consigo desenvolver aplicações para saber quantas pessoas estão acima do limite de velocidade na A1. Eu estaria, se calhar. Agora estou a tentar ter mais juízo. Mas não é fácil. Mas estão a ver? Portanto, isso passaria a ser relativamente fácil. E já há muitas aplicações, já há empresas famosas, bem cotadas na Bolsa, que vendem serviços de IA. Por exemplo, na guerra de Israel, na Palestina, o que é que está a acontecer? A IA já decide quais é que são as pessoas a abater. Já é decidido por IA.
depois há um oficial que dá a palavra final, dá o ok. Mas os nomes que surgem e o local das pessoas, quem dá é a IA. Olha, mata aquele. E o coronel ou o capitão diz, ele tem má cara, mata. Pronto, isto é possível hoje. E não era. Quarto ingrediente. Ia brincar outra vez, mas a coisa é séria. Identidade digital. Este já alguém ouviu falar. Eu penso que sim. Agora, no Reino Unido, há poucos meses, o primeiro-ministro disse que sem a identidade digital vai ser impossível trabalhar. Portanto, as pessoas que se vão preparando, porque vai ser obrigatório ter uma identidade digital. Aqui qual é a ideia da identidade digital? É fazer coincidir a pessoa física com o registro, com a identidade eletrónica. Qual é o problema hoje? É que eu faço uma conta no YouTube a dizer Cristiano Ronaldo e consigo. Ou não consigo? E ninguém controla se eu sou o Cristiano Ronaldo ou não. Não é? Portanto, isto é um problema, porque a IA pode achar que eu sou o Ronaldo e não sou. Por acaso, jogo bastante bem, estou a brincar. Ou seja, para quem controla a IA e estas coisas, há um problema prático, que é ter a certeza que o meu telemóvel está mesmo no meu bolso. Por acaso, parece que não está. E que sou eu que estou a usar o meu telemóvel e que não é outra pessoa. Certo? Para poder ligar a identidade fisiológica, o meu corpo, àquele utilizador na internet. Quem é que tirou aquela fotografia? Fui eu ou foi outra pessoa com o meu telemóvel? Se eu tiver que pôr o meu dedo, a impressão digital, 1 segundo antes ou 2 segundos antes, a IA já sabe, foi mesmo ele. Se for, quer dizer, dava para eu pôr o dedo e dar num instante. E, portanto, a identidade digital, o objetivo é garantir que ninguém fura o sistema. Não dá para aldrabar. Estão a perceber a ideia? Não dá para aldrabar. O que cá em Portugal vai dar algumas dores de cabeça, porque nós somos campeões mundiais em furar o sistema. O que, em certas circunstâncias, eu não quero incentivar à injustiça nem ao crime, pelo contrário, mas em certas circunstâncias pode ser útil. Porque às vezes podem estar a obrigar a fazer uma coisa injusta. Não é? Já perdi a conta dos ingredientes, acho que é o quinto. Sétimo? Quinto. CBDCs. É uma sigla inglesa que, no fundo, são moedas digitais emitidas pelo Banco Central. Qual é o problema, Sr. Padre? A nossa conta não é digital já? Sim, já é. A gente não vê os euros. Paga com o cartão, paga por o MBWay. Portanto, em certo sentido, já é. Só que este novo dinheiro digital, que também está a entrar em vigor na Europa, já entrou em alguns países do mundo, está a entrar em vigor noutros. O que é que muda? Muda que, no fundo, é bastante diferente do que temos agora. Porque agora o meu banco sabe o que é que eu fiz ontem. Que fui ao Pingo Doce, que pus gasóleo, não sei aonde, etc, etc. Mas o meu banco está obrigado a guardar sigilo. O meu banco não vai dizer a ninguém. Agora, com estas moedas, o Estado, o Governo, passa a saber tudo de toda a gente. E ainda há mais, como se isto não fosse pouco. Passa a poder colocar no dinheiro restrições, a dizer, o Sr. Padre já pôs muito gasóleo esta semana, está a poluir muito, e, portanto, não pode gastar mais dinheiro em gasóleo até ao fim do mês. E eu tenho dinheiro na conta, consigo comprar outras coisas, mas gasóleo não. Porque o Estado achou que eu estava a exagerar. Ou, quem diz isto, diz outro. E depois pode também, por exemplo, pôr uma validade no dinheiro, dizer, tem 200 euros na conta até ao próximo mês. Se não gastar, caduca. Pode. Isto está tudo escrito, não estou a inventar.
E pode pôr ainda mais, pode pôr juros negativos. Se não gastar, os bancos até hoje não conseguem cobrar juros negativos. Porquê? Porque senão as pessoas tiram o dinheiro da conta. É muito simples, não é? Mas se não houver dinheiro físico, só houver dinheiro digital, os juros poderiam ser negativos, em teoria. Ou seja, chega ao fim do ano, em vez de eu receber mais 1%, eu tiro-me 1%. Tenho lá 200 euros, chega ao fim do ano, os juros são passar para 198. E mais ainda, o triste disto tudo é que o Estado saber tudo sobre nós, e sobretudo com a ajuda da inteligência artificial, etc., dá ao Estado a capacidade de controlar a nossa carteira e de manipular os nossos comportamentos. Quem manda na tua carteira, manda em ti. Pelo menos na grande maioria das pessoas. Não é? Portanto, este é o risco. E, portanto, se tu fores ao Facebook e disseres que a ideologia de género é contra a vontade de Deus, a conta de repente fica bloqueada. Eu nem posso ir a Fátima. Percebe? Qual é o problema deste sistema? Este sistema vai asfixiar a liberdade religiosa e a liberdade de expressão e a liberdade de movimentos. Eu sair da minha zona, estamos em confinamento. Se eu for visitar a minha avó, o cartão não funciona, porque eu devia estar em casa. Estão a ver? Portanto, é uma ferramenta perfeita de controlo social, de engenharia social. Não é boa ideia. E, sobretudo, ligada à nossa fé, vamos depois ser obrigados a ir sempre no politicamente correto. Aquilo que o Papa Bento XVI dizia, a ditadura do relativismo. Ou seja, se eu falar mal da ideologia de género, se eu falar mal dos atos homossexuais, se eu falar mal das bruxas e dos pecados contra o primeiro mandamento, eu fico sem acesso ao sistema, ou eu sou multado, ou eu sou penalizado. Este sistema de crédito social que está a ser imposto no Ocidente já existe desde 2014 na China. Não é uma utopia, não é que isto nunca vai acontecer. Já existe! Já existe! Na China. Que as pessoas têm todos os seus pontos e se, por exemplo, elas vão atravessar a rua num sítio fora da passadeira, há uma câmara que está a ver, a câmara dá informações e ela automaticamente no telefone dela perdeu 10 pontos. E depois chega a hora do almoço, já não pode comer um bife, só pode comer, não sei o quê, arroz branco com muita soja. Pronto. Porquê? Porque atravessou a rua fora da passadeira. Eu estou a brincar um bocadinho, mas isto já funciona. Portanto, há pessoas na China que não conseguem ter os filhos delas na escola em que gostavam porque não têm pontos suficientes. Há pessoas na China que não podem viajar porque não têm pontos suficientes. Portanto, este sistema de crédito social já está a funcionar e está a chegar aqui. Aquela analogia dos javalis que eu fiz. Está tudo, os ingredientes estão todos à nossa volta. Nós estamos distraídos. Outra das coisas que se fala muito é com os créditos de carbono. Portanto, é preciso salvar o planeta. A culpa do planeta estar com tantas mudanças climáticas é nossa. É uma verdade que nos fazem passar como evidente, mas no fundo não é verdade. É preciso. O impacto humano no CO2 é 3%. E o CO2 no planeta Terra, neste momento, no ar, qual é a percentagem de CO2 aqui em Fátima? 0,04%. E desses 0,04%, 3% depende de nós, do carro, das vacas, etc. Portanto, não é verdade. Há muitos cientistas bons que dizem que desmascaram isto, só que não aparecem no telejornal. E depois há muita gente com muito dinheiro que financia estudos para aldrabar e dizer a culpa é do teu carro a diesel. É mentira. É mentira. A culpa não é do carro a diesel. Se o CO2 baixar de 0,02, as plantas começam a asfixiar.
porque as plantas precisam de CO2 para viver. Nas estufas há máquinas de produzir CO2. Não sei se alguém tem estufas aqui. Há máquinas que produzem CO2, como o meu carro. Para as plantas poderem respirar, é ao contrário. Nós precisamos de oxigênio, elas precisam de CO2. E depois outras coisas que também estão a acontecer, que foi um bocado como aconteceu na pandemia. Nós só tomamos uma vacina se houver uma doença. Portanto, nós só queremos segurança se houver insegurança. E é o que a gente está a ver na Europa, por exemplo, esta questão das migrações e das violências e de andar tudo ao estalo. Como é que eu vendo segurança? Gerando insegurança, gerando caos. As pessoas vão pedir segurança, vão pedir identidade digital e vão-nos vender a identidade digital como? Vai ser impossível haver mais fraudes, vai ser impossível uma pessoa não ser identificada e não ser presa. Vão-nos vender as CBDCs como é a coisa mais conveniente que há. E é conveniente e é bom, mas tem um preço, que é o sacrifício da nossa liberdade em todas as suas dimensões. Isto está ligado com a nossa fé, Sr. Padre? Sim, na minha opinião, sim. Isto é uma espécie do avô daquilo que no Apocalipse se chama a marca da besta. Nós acreditamos que o Apocalipse diz que vai chegar na grande tribulação, em que eu acredito que já estamos a viver, vai chegar um momento em que já não é possível comprar nem vender sem esta marca. Diz lá. Né? E, portanto, estes ingredientes vão dar origem a um sistema e, se eu quiser estar no sistema, tenho que aceitar. E por isso eu digo, já há uns anos, que um dia, não é já, um dia vai chegar um momento em que eu vou ter que escolher, como Matatias, agora temos estado a ler o livro dos Macabeus, ele teve que escolher entre a fé dele e a casinha dele, que era em Jerusalém. E o que é que ele escolheu? Escolheu a fé. Largou a casa e tudo o que tinha e fugiu para os montes. Foi a leitura de quinta-feira. Hoje é sábado, há 2 dias. Vão ler. Leitura da missa de quinta-feira. E disse, quem quiser ser fiel à aliança, venha comigo, siga-me. E houve um grupinho de doidos, não eram muitos, que foram com ele e que deixaram tudo. E diz a leitura, e se refugiaram no deserto, nas cavernas. Porque para eles, Deus está primeiro. Eu não vou dizer que não a Deus. Eu não vou virar as costas ao meu Deus, mesmo que eu perca tudo. É bom a gente pensar nisto agora? É. Porquê? Porque se calhar este cenário não está tão longe de nós como nós imaginamos. E é bom a gente pôr esta pergunta. E eu? Largava a minha casa por Jesus? Pois. É bom. E agora, Sr. Padre? Por isso é que o Sr. Padre fala das galinhas. Também é por isso. Porque é preciso ter um plano B. Não estar nas mãos do sistema. Ou seja, não perder a minha liberdade, né? Continuar a seguir Jesus. E depois, se me quiserem tirar a conta do banco, tirem. Fico com as galinhas. Eu brinco, mas não é... É uma brincadeira que tem bastante verdade. Eu tenho galinhas mesmo. Até tenho 4 galos neste momento. São demais. Aquilo às tantas dá zaragata. Mas troco. Se alguém quiser trocar por alguma galinha... E estão todos cheios de saúde e coisa. Estamos no ano do jubileu e o tema do jubileu é Peregrinos da Esperança. Portanto, agora a coisa estava um bocado pesada, não era? Pronto, agora vêm as boas notícias. Mas eu comecei pela solução. A solução é o bem vai vencer. Não pode não vencer. E o que é a esperança? É uma das virtudes cristãs mais importantes. Há 3 virtudes que chamamos as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Porquê é que se chamam virtudes teologais? Porque têm a ver com Deus. Theos, Deus. Têm Deus por objeto. Eu acredito, fé, em Deus. Eu espero ver Deus face a face no céu. E eu amo a Deus. Portanto, Deus é o objeto da fé, da esperança e da caridade.
E porquê é que eu espero ver a Deus? Porque Deus assim quis. Deus prometeu que aqueles que o servem, que o amam, vão estar com Ele para sempre no céu. A razão última da nossa existência é o céu. Deus criou-te porque te quer no céu. Dito de uma maneira simples. E Deus não está... Deus sabe que, seu Padre, mas eu não sou grande coisa, não mereço muito. Deus sabe, Deus sabe. É verdade, tu não és grande coisa. Não és flores que se cheiram. Não. Mas Deus quer-te no céu. E quer tanto que mandou o Filho dele para morrer na cruz para pagar o bilhete. Portanto, Deus quer mesmo. Deus quer-te mesmo no céu. E deixou a igreja, e deixou os sacramentos, e deixou... Quase que empurra. Não empurra porque Deus respeita a liberdade. Mas, ou seja, Deus tudo faz para que tu possas vê-lo. E isto é que nos dá esperança. Porque se Deus não quisesse e Deus não me ajudasse, eu conseguia chegar ao céu pelas minhas forças. Estava feito ao bife. Não, 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 não. A esperança tem a ver, humanamente falando, a esperança tem a ver com o desejo de algo que é futuro, que eu ainda não tenho, mas que é possível. É possível o Sporting ganhar a Liga dos Campeões. Eu sei que não devia ter dito isto. Peço desculpa. Foi uma imprudência de jovem sacerdote. Sr. Padre, mas o senhor já tem uns aninhos. Mais grave ainda. Então, eu espero que o Benfica ganhe a Liga dos Campeões. Por acaso gosto muito do Mourinho. Porque uma vez perguntaram, olha, se estivesse a dar a final da Liga dos Campeões, ou ao domingo à noite, o que é que o senhor fazia? Eu ia jantar com a família, respondeu assim, que é mais importante. Boing! Não foi bem isto, mas foi esta a ideia. Mas isto para dizer, a esperança tem a ver com algo possível, mas ao mesmo tempo difícil. Não é certo. Não é? Portanto, nós esperamos ver Deus face a face. Temos motivos para isso, sim. Deus quer. Deus dá-nos todos os meios. Isso chega? Não. Tu também tens que crer. Tu tens que cooperar com a graça de Deus. Deus quer-te no céu, mas tens que dar o teu sim. E tens que perseverar no teu sim, até à hora da morte. Tens que morrer na graça de Deus. Se morres na graça de Deus, vais para o céu. Portanto, é um bem possível. Não é certo, é difícil, mas é... E por isso esperamos. Não é? E, portanto, é muito importante ter estas ideias arrumadas. Existem duas atitudes contra a esperança fundamentais. Uma é, levada pelo orgulho, é a presunção. Está tudo no catecismo. Depois que eu não conseguir acabar, vão ler no instante. A presunção é achar que eu consigo chegar ao céu pelas minhas próprias forças. Sem confissão, sem missa, sem oração. Eu não mato nem roubo. É o que a gente ouve dizer, não é? Sr. Padre, não mato nem roubo, vou para o céu. Não chega. Há mais 8 mandamentos. Portanto, sem a ajuda de Deus, pelas nossas próprias forças, não é possível chegar ao céu. Portanto, a presunção é uma falta de humildade, é não ver as coisas como elas são. É não ter noção. É não ter noção de que barro és feito. Precisas de Deus. Se Deus não te ajudar, estás feito. E o desespero? O desespero é olhar demasiado para si também e achar, mas eu não mereço, eu sou um bandido, eu não vou para o céu. Então, mas Jesus não morreu. Basta que tu creias e te arrependas. Junto à cruz estavam 2 ladrões. Termino com isto. Que de alguma maneira é um resumo das 2 grandes atitudes que se pode ter perante Jesus. Um que blasfemava, mandava vir, insultava Jesus. E o outro que se arrependeu e que se virou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus o que é que lhe respondeu? Ainda hoje? E ele era flor que se cheira. Era ladrão! Mas arrependeu-se e acreditou em Jesus. Contra toda a evidência. Não parecia que Jesus ia vir com o seu reino. Jesus estava pendurado numa cruz, mas ele teve fé. Então, podemos rezar ou não? Podemos pôr-nos de pé?
Vamos pedir a Deus esta graça, porque vamos precisar da ajuda dele. Eu acho, pelo menos eu vou precisar. Então vamos repetir: querido Jesus, eu sou pecador. Peço-te perdão por tantos pecados que eu cometi, por tanta ingratidão, por tanta falta de amor. Eu te peço, Senhor, um arrependimento sincero, profundo, de todos os meus pecados. Manda agora sobre o meu coração o teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo renove o meu coração. Toda a minha vida. Me fortaleça na fé. Me fortaleça na esperança. E me encha do teu amor. Para eu poder amar-te. Como tu mereces ser amado. E depois desta vida. Viver contigo para sempre. No céu.